Bom dia, bom sábado. Ao contrário do que vocês estão pensando, eu não vou cantar, tá bom? Fui convidado pelo Maurício para trazer a mensagem, a meditação desta manhã. Muito obrigado pelo convite, Maurício. Eu confesso que não é uma prática comum, né, para eu pregar, né, a prática de pregar. Meu nome é Fábio Regis, muitos me conhecem. Estou feliz de estar com você aqui nessa manhã de sábado, revendo rostos conhecidos de amigos queridos, né, de longas datas. E, como eu falei, não é costume. Eu nasci mais para cantar, né? Mas eu faço parte do ancianato da Igreja Central aí há 5 anos. Estou no 5º ano, no 5º mandato. E aí começaram a me escalar para pregar. Antes eu tinha o costume, quando me escalavam, pediam para eu pregar, chegava assim, na última hora, assim, eu pegava e ligava para algum amigo, cara, você não pode pregar para mim? Porque eu não consegui preparar o sermão. Eu sempre empurrava o sermão, era uma dificuldade para pregar, para falar, né? Tremia na base quando subia aqui. Mas, depois que eu fui convidado para fazer parte do ancianato, e aí eu estava regularmente na escala de pregação, e eu falei, Senhor, a partir de hoje, o que vier de convite para eu, né, para mim pregar, eu vou atender aos convites. Eu não vou mais fugir. Desde então, eu tenho desenvolvido essa habilidade, tá? E talvez eu me aposente da cantoria, porque a minha filha também está me substituindo, né? Então, eu acho que eu vou assumir o cargo de pregador e a Gabi vai ser a cantora daqui para frente. Irmãos, mas como falei, sou feliz por estar com você. Outro dia eu preguei na Central e falei que era um sonho, quando eu vim para a igreja, isso foi em 1996, o meu batismo. Se lembra, Filó? Frequentava a igreja do Morumbi e era um sonho. Eu comecei a cantar, né, ali nos bastidores, cantava ali no grupinho e tal. Aí, quando eu ia para a igreja, comecei a participar no coral da igreja e via ali os quartetos, o quarteto do Marcos, não sei se alguém vai lembrar aqui, né? Eu vi o Marquinhos cantando ali com os amigos, o Christian, o Edson. E aí, assim, meu sonho era um dia cantar na Central. Eu falei, nossa, Senhor, um dia eu quero cantar nessa igreja. Mas eu era assim, né, um molecote, assim, que estava aprendendo a cantar ainda. E um dia Deus realizou o meu sonho de cantar. Olha que coisa, que benção. E cantar na Central. Eu tinha um sonho de cantar em quartetos. Aí eu vi o Marquinhos ali cantando com o quarteto, e aquela harmonia, né? Aquilo me contaminava. E um dia Deus me deu a oportunidade de cantar em quarteto. Agora, pregar na Central, para mim, foi assim uma coisa que eu nunca imaginei. E Deus me colocou lá para pregar. Eu gostaria que você curvasse a sua fronte para fazermos uma oração, para começarmos a mensagem dessa manhã. Pai querido e eterno, o Senhor é maravilhoso. Obrigado porque estamos diante da Tua presença. Foram cantados aqui louvores que exaltam o Teu santo nome. Louvores que nos aproximam mais de Jesus. Que realmente essas mensagens possam ficar firmadas dentro do nosso coração. E desenvolver em nós cada vez mais o desejo de vermos Jesus voltar. Abençoe, Senhor, que a Sua mensagem, ao ser aberta, o Espírito Santo possa nos usar. E que possamos sair daqui transformados, renovados pelo Seu poder. Eu te peço no nome de Jesus, amém. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos. Salmos 3. É um Salmos pequenininho. Tem aí 8 versículos. Mas por trás desse salmo tão pequeno existe uma história tão grande. E eu vou te contar um pouquinho do contexto desse salmo. Davi estava saindo do seu palácio. Davi estava se retirando do seu reinado. E aí você vai pensar, mas por que Davi, o rei Davi, estava se retirando do seu palácio? Qual que era o intuito dessa saída tão repentina? Será que Davi estava indo visitar algum outro reinado? Estava indo receber honras em algum lugar? Será que Davi estava saindo para guerrear? O que Davi estava fazendo nesse momento? Davi estava saindo do seu palácio, do seu reino, porque ele estava sofrendo uma conspiração. Davi estava prestes a ser atacado pelo seu filho, Absalão. E Davi teve que se retirar rapidamente do seu palácio. Havia uma revolução ali por trás dos bastidores. Estava acontecendo uma verdadeira revolução. Absalão, filho de Davi, já tinha matado seu irmão Amnon. Tá? Era um cara muito revoltado. Absalão, que não tinha Deus no coração,
ele começou a constituir aí uma revolução. Começou devagarinho a conquistar o coração do povo de Israel contra Davi. E aí o povo começou a ter uma admiração especial por Absalão. Absalão juntou um grande exército, né? E aí foi rumo ali ao palácio, né? Ao reinado de Davi, para poder matar o seu próprio pai, destruir. Ele queria assumir o trono, tomar o trono do pai. É nesse contexto de fuga, de desespero, de angústia, que Davi foge para não sofrer ali os ataques do seu filho Absalão. No Salmos 3, versículo 1 diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. Versículo 2: São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. A gente vai ficar só com esse comecinho. Senhor, como tem crescido o número... Muito obrigado, Raul. Como tem crescido o número dos meus adversários. Como se não bastasse, Davi era um rei. E como rei ali, um rei conquistador, um rei vitorioso, Davi tinha muitos inimigos externos. A gente conhece a história do Velho Testamento. Davi, para conquistava ali, né, os reinados em volta ali de Israel, porque Deus pedia para que ele fizesse assim. Então, certamente, Davi tinha muitos inimigos externos. Mas, nesse contexto, Davi está falando não somente dos inimigos externos, mas também dos inimigos internos. Davi agora está tendo como o seu povo, como a sua nação, como inimiga. Davi tem inimigos dentro da sua família, o seu próprio filho como seu inimigo. Davi tinha um inimigo no campo espiritual, Satanás. E Davi também tinha um inimigo que todos nós temos, que era o próprio eu. Davi tinha que lutar contra o seu próprio eu. Que dificuldade, né? Às vezes a gente atribui alguns problemas da nossa vida ao diabo. Não, porque o diabo me tentou, porque não sei o quê. E muitas vezes é você, o seu próprio inimigo. A gente quer culpar alguém, né? A gente sempre quer culpar alguém. E Davi tinha uma luta muito grande consigo próprio. Então, Davi está num cenário de que os seus inimigos estavam aumentando, né? O campo de inimizade era muito grande. Ele vem para Deus e fala: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, né? Tem se avolumado. E se eu puxasse para nós hoje, para a nossa história hoje, como é que tem sido a sua vida, a sua comunhão com Deus? Como é que tem sido a sua vida no campo aí das inimizades? Você tem inimigos? Você tem inimigos? Se você não pudesse pontuar aqui um monte de inimigos externos e internos, eu diria que pelo menos um inimigo você tem, que é você mesmo. Eu tenho um inimigo, que sou eu mesmo. A difícil luta que eu travo todo dia para buscar, né, fazer a vontade de Deus. E essa inimizade que eu tenho contra a minha natureza carnal, né, que luta constantemente contra a natureza espiritual. Enfim, nós, nos dias de hoje, isso não mudou muito. A gente tem inimigos no trabalho, sim. Sempre tem aquele que dá um tapinha nas suas costas, mas está querendo te apunhalar, falando mal de você por trás, querendo puxar o seu tapete, querendo tomar o seu lugar. De repente, você tem um inimigo na escola, até mesmo dentro de casa. Quantos testemunhos a gente tem de pessoas, de irmãos que se convertem, mas que quando chegam dentro de casa não são bem-vindos, né? A gente viu no testemunho agora aí, né, do pai que foi embora porque a família, né, buscou fazer a vontade de Deus, mas graças a Deus no final ele se converteu. Enfim, a nossa luta é tremenda, tanto no campo físico quanto no campo espiritual. É cercada de inimizades. E Davi falava: Senhor, como tem crescido o número de adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos, no versículo 2, os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Além de crescer o número de inimigos, né, Davi também tinha que enfrentar a fama. As pessoas estavam falando mal dele. Davi havia cometido um pecado há um tempo atrás, você vai se lembrar, com Betseba, né? Ele adulterou com Betseba, mandou matar o marido dela na guerra, vocês se lembram disso? E agora, Davi, ele cometeu tudo aquilo ali no oculto, né? O profeta Natan teve que vir a ele para falar do pecado dele. E Deus em nenhum momento expôs o pecado de Davi. E ele achou que estava tudo bem, mas chegou uma hora que o pecado veio à tona. E muito depois, Davi estava sofrendo as consequências desse pecado, do adultério,
do assassinato. E Davi sabia que essas consequências, ele estava ali contemplando coisas que eram fruto de um pecado que ele havia cometido no passado. Ele sabia dessa realidade na vida dele. E aí esses inimigos ficavam falando de Davi, ficavam falando mal de Davi. E aí eu fico pensando, quantas pessoas que ficam falando mal da gente, né? Quantas pessoas que ficam falando mal da gente. É bom ou é ruim você saber que tem alguém falando mal de você? E aí, é positivo ou negativo isso? É uma experiência ruim, né? Por mais que alguém chegue para você e fale assim, não liga, não esquenta. Ele está falando mal de você, mas o importante é o que você acha que você é. O importante é você com Deus. Por mais que esse conselho seja um conselho muito legal, muito positivo, você sabe que isso, de certa forma, mina a sua autoconfiança, né? Mina a sua essência. Tem alguém falando mal de mim? Poxa, o que eu fiz para as pessoas estar querendo me prejudicar dessa maneira? E nós somos habilidosos em falarmos mal das pessoas. É verdade ou não é? Somos habilidosos, somos rápidos para falarmos mal das pessoas. E Davi estava sofrendo com isso, porque os inimigos queriam colocar na mente de Davi, minar, né? Falar, Davi, nem Deus vai te livrar agora, a gente vai para cima de você, vamos destruir, vamos tomar o seu reinado, e nem Deus vai te salvar, meu amigo. Isso começou a mexer com Davi de uma tal maneira, sabe? Davi, que ele teve que fugir, porque ele teve medo, ele teve que fugir. Porque Davi começou a pensar, mas Senhor, será que eu estou sem o seu Espírito? Será que o Santo Espírito foi retirado de mim? Né? Será que a sua graça, será que eu não estou mais dentro da tua graça? O que está acontecendo? E aí, se a gente voltar para a Bíblia, Jesus ele tinha uma preocupação com o que as pessoas falavam dele. Você vê Jesus falando para os discípulos assim, o que as pessoas têm falado de mim? O que eles têm dito a meu respeito? E aí Pedro fala assim, uns dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que é Elias, João Batista. E você, Pedro, o que você acha de mim? Né? O Senhor é Cristo, é o Messias enviado por Deus. A gente vê Saul, o rei Saul, preocupado com o que as pessoas estavam falando dele. Davi havia destruído Golias, né, o gigante Golias, e aí as mulheres do coro de Israel começam a cantar. Saul destruiu a milhares e Davi destruiu 10 milhares. Agora imagine o rei de Israel, o homem mais poderoso da nação, tendo ali uma afronta dessa. Saul falou, bom, o que falta para ele ser o rei? Aquilo começou a mexer com Saul, começou a ferir o ego de Saul, né? Olha como que é ruim as pessoas mexerem com com o seu ego, né? Com você. Aí tem Aitofel, né? Que foi um dos conselheiros de Davi. Eu achei trágica essa história, mas olha que ponto chega essa situação. Aitofel era um homem de confiança, ele era conselheiro de Davi, né? Então, se o rei tinha alguma dificuldade, chegava para o conselheiro, ele ia lá, dava um conselho e ele seguia ao pé da letra. Mas Aitofel traiu Davi, ele começou a ser conselheiro de Absalão, o filho de Davi. E aí, em determinado momento, Absalão pede um conselho para Aitofel, só que ele pede um conselho para um outro conselheiro. Tá? Entra um outro conselheiro aí nessa história, e aí Absalão resolve atender o conselho do outro, porque ele achou mais prudente, achou que era mais conveniente. Aitofel, quando ficou sabendo disso, que o conselho dele que o rei não tinha dado ouvidos ao conselho dele, sabe o que ele fez? Ele foi para casa, colocou as coisas em ordem e se enforcou, se matou, porque o rei não deu ouvidos ao conselho que ele tinha dado. Davi estava nessa situação. Davi estava preocupado com o que as pessoas estavam falando dele, desesperado, com medo de perder o Espírito Santo. Será que o Espírito Santo ainda habita no meu coração? Será que Deus ainda é por mim? Será que eu estou sob debaixo da sua graça? Olha o que Davi fala no Salmo 51, 10 e 11. Olha a preocupação dele. Se você quiser abrir a Bíblia, 51, 10 e 11. Davi fala assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim, o quê? Um espírito inabalável. Por favor, Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu santo Espírito. Olha a preocupação de Davi. Não me tires da tua presença, cria em mim um coração
novo. Renova um espírito dentro de mim, Senhor. Não me expulsa de diante da tua presença. Davi tinha confiança em Deus. Isso mostra confiança. Por mais que os inimigos tentassem destruir essa confiança dele em Deus, Davi sabia onde ele podia recorrer. Amém? Por isso, você sabe onde você pode recorrer quando a sua confiança é minada? Quando a sua esperança é minada? Você pode recorrer em Deus, assim como Davi recorreu. Olha o que Davi fala nos Salmos, no versículo 3. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Por mais que o momento fosse trágico, por mais que a realidade ali fosse difícil de ser encarada, né, Davi ainda assim tinha uma confiança extrema no poder de Deus. Ele fazia de Deus o seu escudo. O Senhor é o meu escudo, Senhor. Né? És a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. No versículo 4 ele continua, com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Olha que fé, olha que relacionamento, que intimidade que Davi tinha com Deus. Eu estava estudando esse sermão e achei interessante que pode ser que Saul tenha cometido menos pecado do que Davi. Né? Davi foi um ótimo guerreiro, a Bíblia fala que ele foi um homem segundo o coração de Deus, mas foi um péssimo pai e cometeu muitos pecados, assim como Saul. Assim como Saul, Davi também confessou o seu pecado para Deus. Saul foi lá e confessou o pecado para Samuel. Mas tinha uma diferença entre os dois. Quando Davi confessava o seu pecado, quando ele confessava o seu erro para Deus, ele confessava com a alma, com o coração, com o desejo de ser transformado, sabe? Ele sentia uma necessidade de ser transformado. E Saul não. Ele simplesmente tinha um remorso, sentia uma culpa, mas não sentia essa necessidade que Davi sentia. Davi era sincero, Davi confiava em Deus. Ele fazia uma oração confiando de que Deus iria transformar, de que Deus iria mudar aquele momento, que iria mudar a sorte dele. Davi clamou a Deus, com a minha voz clamo ao Senhor, e ele, do seu santo monte, me responde. Conta uma história, né? Na Segunda Guerra Mundial, 2 homens foram capturados. Tinha um paraquedista e tinha um capelão. Foram sequestrados ali pelo exército inimigo, e eles foram colocados em 2 salas, tá? Salas distantes uma da outra, eles não se conheciam, mas aquele paraquedista estava assim, com muito medo. Ele ficou isolado, tanto como o capelão, né? Ele estava com muito medo, desesperado, angustiado. E aquele paraquedista, ele tinha uma experiência com telégrafos, né? Ele sabia mandar mensagem por código Morse, né? Naquele tempo não tinha uma tecnologia que a gente tem hoje, né? Então, naquele momento de angústia e aflição, ele chega na parede daquela sala ali e começa a bater, né, na parede. Do outro lado da sala, aquele capelão, ele ouviu as batidas, os sinais daquele paraquedista, e ele conseguiu traduzir o que ele estava tentando dizer quando ele batia na parede. Ele falava assim: quão angustiante é estar sozinho. Quão desesperador é estar na solidão. Bom, o capelão ouviu a mensagem, entendeu, e aí ele bateu, ele também entendia de telegrafia, e ele deu uma resposta, deu um retorno para aquele paraquedista. Falou assim: quão maravilhoso é, quão satisfatório é estar sozinho com Deus. Olha que diferença. Uma coisa é você estar sozinho, sem ninguém. Uma coisa é você estar sozinho com Deus. Você contemplar a glória de Deus. Você contemplar a presença de Deus na sua vida. Quão benéfico é isso, irmãos? Quanta diferença isso faz para mim e para a sua vida. Mesmo que você esteja passando por problemas, por dificuldades, por angústias, por perseguições. Mas esteja sozinho com Deus. Prefira estar sozinho diante da presença de Deus, como aquele capelão. Isso faz toda a diferença. Davi continua no verso 5, e aqui ele demonstra total confiança. Ele já demonstrou aqui confiança, agora ele demonstra segurança, né? Ele se sente seguro na presença de Deus. Ele fala assim: deito-me e pego no sono.
acordo porque o Senhor me sustenta. Olha só que coisa interessante. O cara está passando por um problema tremendo, está tendo uma revolução. Uma parte do seu povo se revoltou, né? Foi contaminada ali por Absalão, né? Que queria usurpar o reino de Davi. E aí, Davi tem que fugir desesperadamente, né? Para não ser morto. Né? A conspiração estava instalada ali, ele corria o risco de perder o seu reinado. Mas ele fala, né? Ele começa a se lembrar do que Deus já havia feito por ele, começa a lembrar das vitórias, começa a exaltar o nome de Deus, começa a buscar a Deus, e aí ele fala assim no verso 5, deito-me e pego no sono. Meu amigo, isso é sobrenatural, não é? Você passando por tanta dificuldade, você conseguir deitar a sua cabeça no travesseiro e ter um sono tranquilo. Olha que coisa. No mundo de hoje, milhares de medicações, antidepressivos, calmantes, enfim, são usados porque as pessoas elas não encontram paz para poder dormir, deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente. Não conseguem ter um sono reparador, né? E aí as pessoas recorrem a medicações para poder ter esse sono artificial. Que coisa! Muito dinheiro é gasto se tão somente as pessoas buscassem um refúgio na palavra de Deus, né? Se buscassem seguir a vontade de Deus, seria invertido esse papel aí, né? Muitas pessoas dormiriam melhor. Eu lembro de histórias de cantores aí, de atores importantíssimos aí do cenário mundial que perderam a vida por conta de não dormir bem, né? Você vai para Elvis Presley, Michael Jackson, enfim, a gente tem um monte de gente que teve problema com o sono, de uma irritabilidade gigantesca, tinham que tomar remédios e mais remédios, aí o remédio começa a não fazer mais efeito, ele tem que tomar uma dose maior de remédio, aí começa a misturar um monte de remédio a ponto de perder a vida, né? Está com o corpo totalmente intoxicado daquela droga, que ao invés de fazer bem, já começa a fazer mal. Então, Davi, ao contrário de muita gente que recorre a outras alternativas, recorria ao quê? Ao poder de Deus. Era o poder de Deus que dava o descanso que ele precisava. Mesmo em meio às tormentas e às aflições, ele conseguia deitar no travesseiro e dormir uma noite tranquila. Isso é confiança. Você concorda comigo? Você saber que o exército inimigo está vindo na sua captura e você deita e dorme tranquilamente. Isso é você colocar a sua vida nas mãos de Deus, Senhor, seja feita a tua vontade. Eu acredito que o Senhor vai me livrar. Olha só. Aí a gente vai lá volta para Galileia, né? Vocês lembram da tempestade no mar da Galileia? Um barquinho ali em meio àquele mar, aquelas tormentas, os discípulos desesperados. O que Jesus estava fazendo? E aí? Jesus estava? Como você agora, não? Jesus estava dormindo? Olha só. Tempestade, ondas gigantes, discípulos desesperados. Jesus está lá, ó, com a mão embaixo da cabeça e dormindo. Porque em quem que ele confiava? Em quem que ele depositava a confiança dele? No Deus do universo, no Criador do céu, da terra e daquele marzinho ali que ele estava. Ele confiava em Deus. Davi fala assim, deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Amém? E ele continua no 6, não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Gente, Davi está falando aqui do seu povo, da sua nação, que haviam tomado posição contra ele, que escolheu servir a um outro rei e queriam ir partir para cima de Davi e destruir Davi, tirar Davi do reinado. Ele fala, eu não tenho medo desse povo que se junta contra mim para me destruir. Eu não tenho medo. E ele continua, mostrando certeza e confiança em Deus. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e os ímpios quebras os dentes. Eu vou voltar um pouquinho antes aqui, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías 41, 13. Eu gostaria de contar mais uma historinha para você. Tem uma historinha que diz assim, era uma tarde, quase chegando o período da noite, e aí estava o pai com seu filhinho de 5 anos de idade. Eles começaram a andar, a caminhar numa estrada muito íngreme, um lugar assim bem rústico, assim cheio de montanhas.
E no começo daquela viagem, o seu filhinho de 5 anos, ele falava bastante, falava, sabe, criança super empolgada com a natureza, falava, gesticulava, mas aí foi anoitecendo. A noite foi chegando e aquele menininho foi diminuindo, parou de falar, sabe? Começou a diminuir, porque o medo começou a tomar conta dele. A escuridão veio e aí ele ficou totalmente cheio de medo. Sabe o que ele fez? Ele pegou aquela mãozinha dele, aquela mãozinha singela, foi na direção do pai e apertou a mão do pai dele, né? Naquele momento, ele falou assim, papai, nós dois não estamos com medo, né? O pai falou, não estamos com medo. Então, ele sabia que o momento que ele estivesse segurando a mão do pai, ele não teria medo. Mas no momento que ele largasse da mão do pai, ele poderia ter medo. É essa segurança que Davi tinha em Deus, a segurança de estar segurando nas mãos do pai. E quando você segura nas mãos do pai, pode vir a escuridão que vier, pode vir a solidão que vier, você não terá medo, amém? Olha o que Isaías fala. Isaías 43, acho que é 41, 13. Deixa eu achar aqui. 41, 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu faço o quê? Eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. Você tem dúvida? Você duvida disso? Se você estiver com medo, com problemas, com dificuldade, estenda a sua mão, segure na mão de Deus, porque Ele está disposto, Ele está pronto a te ajudar, a te auxiliar. Ele, mais do que ninguém, quer te ajudar. No versículo 7, vou repetir de novo, Davi demonstra certeza disso. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Davi faz um clamor do versículo 4, né? Ele clama a Deus. Que clamor era esse? Ele pede para que Deus venha socorrê-lo. Senhor, se levante e venha me socorrer, salva-me. De quem? De quem que ele está pedindo para que Deus o salve? Dos inimigos. Tá bom? Ele fala assim, ele é trágico aqui. Pois feres nos queixos todos os meus inimigos, e aos ímpios quebra os dentes. É claro que ele era um servo de Deus, e parece ser meio pesado, né? Ele pede para quebrar o queixo dos inimigos, para quebrar o dente dos ímpios. Eu fiquei meditando, por que Davi falou isso, né? Eu falei assim, acho que tem hora mesmo que a gente tem vontade de quebrar o dente de algumas pessoas, não tem? Eu falei assim, tem hora que, mas assim, é uma natureza meio carnal que tenta assumir aí. Mas eu fiquei pensando, Davi, ele era um servo de Deus, e ele seguia as ordens do mestre. No Velho Testamento a gente sabe que Deus julgava algumas nações, e quando Deus mandava o rei para destruir, aniquilar aquela nação, é porque aquela nação já tinha sido julgada por Deus, e Davi tinha que cumprir o serviço, a ordem de Deus. Por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. Então Davi ele usa aqui um contexto da sua realidade. Senhor, feres nos queixos a todos os meus inimigos, e os ímpios quebra os dentes. Mas Davi também está aqui nesse texto profetizando o que aconteceria com os ímpios no final dos tempos. Certo? Os ímpios seriam destruídos. No versículo 8, do Senhor é a salvação. Davi, ele entende que a salvação só vem de quem? Só vem de Deus. A salvação não estava nele. Davi tinha homens de confiança. Davi tinha um exército muito experiente comparado com o exército de Absalão. Absalão conseguiu juntar muitos homens, mas era um exército totalmente inexperiente. E Davi tinha muitos homens experientes de guerra, de anos e anos de batalha. Davi sabia que se ele confiasse nele, ele teria uma vitória garantida, se ele partisse para a guerra. Mas Davi preferiu não confiar em si próprio. Ele sabia que a salvação vinha de quem? A salvação vinha de quem, Lincoln? Do Senhor. A salvação vem do Senhor. Quando Jonas está ali na barriga da baleia, Jonas entende isso. Ele fala, a salvação vem de Deus. A salvação não vem das minhas possibilidades, não vem do meu dinheiro, não vem da minha influência, da minha popularidade. A salvação não vem disso, a salvação só vem de Deus. E Davi entendeu que a salvação só vinha do Senhor. E sabe o que é o mais interessante? O final do versículo 8, ele diz assim, ó, do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Olha, por um momento Davi quer destruir os inimigos, mas parece que ele volta atrás no final do verso. E ele segue o conselho de Jesus. Qual que é o conselho de Jesus para com os nossos inimigos?
É devolver o mal com o mal? É se ele está falando mal de você, você deve fazer a mesma coisa? É isso que Deus pede para você fazer? É você tratá-lo de forma má também, né? Não olhar na cara, né? Passar de largo, eu não te conheço, é destratar? É isso que Jesus pede para você? O que Jesus pede para que eu e você façamos pelos nossos inimigos? Amar os nossos inimigos, orar pelos nossos inimigos. E Davi termina o salmo justamente assim: Senhor, o Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Davi pede uma bênção especial para o povo que o estava atraindo, para o povo que queria arrancar ele do reinado dele. Ele era ungido de Deus, ele era o rei escolhido para estar ali, representando a nação de Israel. E aquela nação se revolta contra o seu rei. E Davi, ele ora pela sua nação. Ele pede para que Deus derrame bênçãos sobre a nação de Israel. Aqui, Davi se assemelha mais uma vez ao caráter de Deus, de benignidade, né? De mansidão, de amor. Olha, por isso que Davi é tido como homem segundo o coração de Deus. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia em Mateus 5:44. Mateus 5:44. Jesus diz assim, do 43 em diante, tá? Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que te perseguem. Que dura missão, né? Que pedido difícil que Jesus faz para a gente nos dias de hoje, né? Orar por quem persegue você. Orar por quem fala mal de você. Orar por quem tenta minar a sua fé e tirar você dos caminhos do Senhor. Orar para quem olha para você e fala assim, o Fábio não tem mais jeito. Ixi, esquece, não tem esperança para o Fábio. Se eu fosse ele, eu desistia. Eu não acredito. Eu devo orar por essa pessoa, você deve orar por essa pessoa. É isso que Jesus nos ensinou, é isso que Davi nos ensina no final do Salmos 3. Porque o tempo da graça não terminou ainda. Assim como a gente cantou em um dos hinos, Jesus logo vai voltar. Muitas pessoas hoje que podem ser, entre aspas, nossos inimigos, poderão ser os nossos irmãos na fé. Deus tem um plano, um propósito para cada pessoa nesse mundo. Ele não desistiu. Mesmo naquela pessoa que você acha que não tem mais jeito, que não tem mais solução, que não tem esperança, Deus tem um plano. E Deus pode transformar o coração. Às vezes a gente não quer, né? Como o Jonas, lembra? Deus manda para Nínive, Senhor, salvar esse povo? De jeito algum. Eu quero que desça fogo do céu e queime todo mundo. Às vezes a gente pensa assim. Mas Deus tem um plano até para o mais miserável do pecador, que era o povo de Nínive, e o povo se arrepende. Eu lembro de uma história que eu acho muito bacana da Bíblia, que é de Isaías. A surpresa que Isaías vai ter no céu, Ellen White fala, quando ele vê o rei Manassés passando pelas ruas de ouro. Você sabe o que foi feito com o profeta Isaías? O rei colocou ele num tronco de árvore, cerrou pelo meio, mandou serrar a árvore pelo meio. Só que aquele rei se arrepende. Aquele cara que era inimigo de Isaías vai estar no céu. E Isaías vai ter uma surpresa. Você aqui. Irmãos, quantas surpresas nós teremos no céu. Que Deus possa transformar o meu e o seu coração. Que no momento de angústia, de desespero, possamos nos lembrar de que existe alguém que a gente pode contar. Existe alguém que você pode contar. Existe alguém que pode te dar, renovar a sua esperança, renovar a sua segurança, a sua força, o seu desejo de caminhar nessa batalha. Esse alguém é Jesus Cristo. Amém? Eu vou pedir para a Gabi terminar essa mensagem cantando um hino que fala justamente disso, desse alguém. Se
já não pode ver por detrás dessas lágrimas. Se você já perdeu a fé e o que tem já não satisfaz alguém bem aí à espera de um pedido seu, alguém a ouvir a distância de uma oração. Quando tudo desabar e o medo encontrar alguém, quando as portas se fecharem, quando todos o deixarem, alguém que ao amanhecer cala o mundo pra ouvir sua voz, alguém que conhece bem cada noite que encontra a sós. Ele tem muito mais, suficiente pra quem mais perdeu. Tudo novo ele faz, mesmo antes de um pedido seu. Quando tudo desabar e o medo encontrar alguém, quando as portas se fecharem, quando todos o deixarem, mesmo que seus olhos não enxerguem nada além, há um Deus bem perto. Você não está só. Quando o medo encontrar alguém, quando as portas se fecharem, quando todos o deixarem, amém. Convido você a ficar de pé para orarmos. Fique. Senhor Deus, quando tudo parecer não dar certo, quando as portas se fecharem, quando o mundo desabar sobre as nossas cabeças, quando a esperança estiver sumindo dentro do nosso coração, que possamos ter a certeza de que existe alguém, e esse alguém é o Senhor, nós sabemos disso. Alguém para resolver os nossos problemas, alguém para atender as nossas orações, alguém que antes mesmo de nós lembrarmos de orar, já resolveu para nós. Senhor, obrigado, porque o Senhor é maravilhoso. Renova a nossa esperança, renova a nossa fé, a nossa segurança em Cristo Jesus. Que quando tivermos com problemas, que possamos clamar, Senhor, que possamos colocar os nossos pedidos de forma completa nas Tuas mãos.
que possamos colocar o nosso coração contrito, tendo a certeza de que o Senhor estará nos amparando, nos guardando, nos protegendo e livrando. Senhor, dar-nos uma continuidade de sábado feliz na Tua presença, que possamos sair daqui realmente renovados, contaminados, encharcados do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, amém.